Que a graça e a paz de nosso bom Deus seja com cada um mais uma vez. Uma manhã gostosa, um pouquinho de garoa, clima bom aqui em São Paulo, capital. O último culto doméstico que estamos tendo junto daqui e apreciando, né? Apreciando o clima agora. Mas muito gostoso, o clima está muito gostoso, apesar de estar um pouco nublado por ali. E prontos para começar mais um dia na nossa leitura diária sistemática da Bíblia, buscando aprender um pouquinho mais a respeito da palavra. Esse é o motivo, esse é o objetivo de nós estarmos juntos aqui nesta manhã. Então, se você já estiver pronto, com a Bíblia pronta, ou para quem gosta apenas de ouvir, então vamos aproveitar nosso tempo e ler. Hoje nós vamos para o capítulo 11 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11, já começamos o capítulo, e vamos para o verso de número 13. Aqui eu tenho um título, um subtítulo, chamado Os Benefícios da Obediência. É o texto que a gente vai ler nesta manhã, os benefícios da obediência. Mas antes de ler, você já sabe que obediência traz bênçãos, traz benefícios. Curiosamente, esse foi um tema que saltou aos olhos ontem ao ler na igreja, a pedido do pastor Adil, aqui na igreja em São Paulo, a mensagem sobre a obediência. E não é algo planejado, é planejado, mas é pelo Espírito de Deus. Planejado para falar de um tema que normalmente não é comum numa reunião de oração ou num culto da semana. E logo em seguida, a gente ler na Bíblia, para mim, isso é uma vindicação para mim, sobre obediência. Leamos então esses seguintes versos, a partir do verso de número 13, Deuteronômio capítulo 11, verso 13. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o coração e de toda a vossa alma, se obedecerdes desse jeito, diligentemente cuidadosamente, seria se assim, for criterioso em obedecer. Então você compreende melhor a Escritura. Acontecerá, será que é o mesmo que acontecerá. E acontecerá que se você for cuidadoso em obedecer o Senhor, obedecer os mandamentos e amar e o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então a lei deixada por Moisés, que obedece porque mandou, mas nós estamos falando aqui de obedecer de coração, obedecer de alma. Afinal, tudo que partir do seu coração tem que ser de alma, de coração e de alma. A alma que é parte do coração, a alma que está dentro do coração, que se faça com critério. A lei levava o homem a obedecer, até por causa da punição. É um fator determinante, né? Se não obedecer, terá esse prejuízo. Mas, gente, não é apenas obedecer, tem que ser de coração, tem que ser de alma. E Deus estava levando o homem num processo, né? Primeiro fazer o homem obedecer. A lei, toda a lei de Moisés, o Velho Testamento, era para levar o homem a obedecer. Uma diretriz, uma cartilha de mandamentos. Mas para o homem chegar à consciência que o homem é incapaz. A lei sempre foi assim. Foi dada ao homem para que o homem tomasse consciência que ele não é bom em nada. O ser humano não é bom em nada. E então, tudo bem com o som? Tudo bem com vocês com o som? Então tá bom. Então vamos lá. E aí, depois que o homem tomasse a consciência que a lei não é nada, então aí a gente recebe a graça.
Eu já estou falando de um período grande, né? Desde a lei de Moisés até chegar no Novo Testamento. Quando o homem toma consciência que as ações, as atitudes, o jovem rico fazendo tudo que ele podia fazer, não lhe deu a vida, não lhe deu a vida eterna. E ele rejeitou a graça, né? Desapegar-se. Então aí recebemos a graça, fala de um favor de quem, para quem não obedeceu. No verso de número 14, que é a continuação, para mim os versos 13 e 14 complementam o 12 que lemos ontem. E eu vou tentar lhes dar esse pensamento. Olha só no 14. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Qual é o raciocínio? No trecho anterior que lemos ontem, fala que o Egito era terra que só se beneficiava da água através da inundação. Mas a terra que eles passariam a herdar, a terra que mana leite e mel, tinha chuva regular. E a chuva não era através de meios, não vinha do mesmo nível de que eles viviam da terra. Aí então, no seguinte, nós vemos que se eles fossem diligentes, cuidadosos, Deus daria a chuva no tempo. Quer dizer, quando eles plantassem, tinha chuva. Não era apenas numa época do ano. Não era apenas quando o Nilo enchesse. É claro que não era Nilo porque eles não estavam mais no Egito. Mas era uma chuva, a promessa da chuva aqui, quer dizer, a chuva no tempo em que eles precisassem. De tempos em tempos regulares, a chuva cairia para beneficiar. Então eles poderiam programar, tal tempo tem chuva, então podemos plantar. Tal tempo, é claro que não pode chover todo o tempo, né? O camponês sabe muito bem disso. Então, tempos em tempos. E isso, enfim, era bênção. Contar com a chuva para plantar era bênção. Sem ter esforço, sem ter que fazer rastro no chão, cova no chão, trilha para a água correr. Isso foi falado no verso 12. Sem ter que regar a terra com o pé. É muito bonito, né? Quem é do campo talvez aprecie mais do que quem mora na cidade. Aprecie esse entendimento. Bem, e darei erva no seu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e não vos desvieis, e sirvais a outros deuses e vos inclineis a ele. Guardai-vos, quer dizer, cuida para que Deus faça isso, preste atenção. Guarda, prepare-se, não permita que a ira do Senhor se acenda contra vós e ele feche os céus. Deus feche os céus. E se acenda contra vós e feche ele os céus e não haja água. Qual água? A água que cairia do céu. Para que ele feche, então pare de chover e a terra comece a se assemelhar com a terra do Egito, qual eles andavam. Preste bem atenção aqui. Veja só. Para que guardai-vos para que ele fique irado. Tenha cuidado, porque senão ele vai fechar os céus e não haverá água e a terra não dará o fruto. E cedo pereçais na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Ora, vamos lá ao contexto de que os egípcios, que eram politeístas, que tinham muitos deuses, eles tinham um Deus para cuidar da terra, eles tinham um Deus das águas, eles tinham um Deus da agricultura, eles tinham deuses, eu estou supondo aqui, né? Que eles tinham Baal, os cananeus também tinham Baal, tinham Astarte, e, enfim, aqueles deuses lá que eles criam. E cada um mandava, soberano numa coisa. Aí vem Deus, um único Deus, e fala assim: eu darei água, eu darei chuva, eu darei alimento na terra, eu darei tudo. E se vocês me obedecerem, eu não darei. Veja que Deus estava trazendo para si a responsabilidade total de cuidar de seu povo. Um Deus único,
se responsabilizando e de uma maneira, sem citar o nome deles, que esses nomes foi eu que citei, não está escrito aqui. Deus estava dizendo, olha, tudo que vocês precisam está em mim, em um único Deus. E eu controlo tudo, eu controlo a terra, eu controlo a produção da lavoura, eu controlo a chuva, eu controlo os céus, eu controlo a terra, enfim, né? Controlo tudo. Então, tenham cuidado de estar comigo, tenham cuidado de... E isso, então, estava dando um entendimento para os egípcios que talvez tivessem um restinho de idolatria, um restinho de lembrança do Egito, talvez carregasse em si, ainda que por tradição, por lembrança, Deus estava dizendo, agora é tudo diferente, eu controlo tudo. E Deus sempre requereu para si o controle de tudo. Por fim, a adoração para tudo, porque afinal Ele faz tudo para nós. Gente, nós não temos nenhum recurso que não venha de Deus. Nada, 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 nada. Tudo vem dele, tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos, passado, presente, futuro, coisas físicas, materiais e até subjetivas, caráter, qualidades, dons, capacidades. Não são dons, capacidades, não são coisas que nós desenvolvemos. Caráter, sim, nós desenvolvemos. Mas tudo são dons que vêm de Deus. E Deus trouxe para si a responsabilidade, não a autoria de tudo. Então Ele é maior do que todos os ídolos. No verso 7, aí nós lemos assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma. Ouviu, guardou aí no seu coração. Deus estava recomendando, ponde essas palavras no seu coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Isso aqui gerou algumas coisas de maneira literal entre os judeus. Eu não creio que Deus disse isso aqui, deixou esse verso aqui de maneira literal. Literal porque quando ele disse atai, quer dizer amarrai, né? Atai é amarrar. Ponde essas palavras de obediência, de cuidado, põe entre os vossos olhos e na vossa mão. Ele não estava falando do que tem até hoje, dos hábitos que tem até hoje, que é uma cápsula de couro com um pedaço de pergaminho. Estas palavras escritas, aí eles põem naquela caixa e põem umas tirinhas, amarram no braço. Então eles estão com as palavras atadas, colocam na testa e formam realmente um cubo aqui, um quadradinho assim, e às vezes alto assim. E coloca aquele quadradinho e amarra aqui, ali durante aquele período ele está em jejum, ele está em oração, está em algum momento de devoção com Deus, obedecendo o Deuteronômio, que lá no Deuteronômio está escrito atado entre os olhos ou atado nas mãos, de maneira literal. Mas você percebe que isso é mais do que literal, tem muito mais profundidade do que isso. Entre a testa, quer dizer, por onde você olhar, tem que ter ali no meio, entremeado no seu olhar, a obediência aos mandamentos. Vai modificar as nossas atitudes. Aliás, atitudes fala mais da mão, né? Atado na mão. Então você vê que Deus não quer da gente obediência cega, Ele quer de coração, Ele quer de alma e talvez até haja lembranças naturais. Esse texto aqui que nós estamos lendo hoje, esse texto é colocado na mezuzá. Mezuzá, eu disse para vocês, é um pergaminho escrito de maneira bem artesanal, colocada numa, acho que cápsula é a melhor palavra, uma cápsula, uma caixinha, normalmente de metal, colada, pregada na porta, pregada, não é colada com cola, pregada mesmo, na porta da entrada da casa. E aí então a mezuzá é uma composição de dois textos. Na entrada da porta de uma casa judia,
seja em Israel, seja no Brasil, seja em qualquer país. Eles têm lá inclinado para o lado de dentro, ou é para o lado de fora, não me lembro mais. Colocado lá essas palavras, baseado aqui. O texto da Mezuzá, ele é composto de 2 textos. Nós lemos outro dia, Deuteronômio 6, a partir do verso 4, e Deuteronômio 11, esse texto do culto doméstico de hoje, Deuteronômio 11, a partir do verso 13, até lá por volta do 25. Escrito, colocado, colado lá na porta, pregado lá no portal da entrada principal da casa, e alguns mais tradicionais, assim, mas colocado até dentro das portas internas da casa. É esse trecho aqui, ó. Então, não é literal. Não creio que seja literal. Se você querer colocar na sua casa uma mesa usada, não está fazendo errado de jeito nenhum. Mas contanto que aquilo apenas te lembre, aquilo tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de você isso aqui. Faz parte ele chama de Shema Israel. Quer dizer, ouve Israel. O texto é esses 2. Deuteronômio 6, do 4 ao 9 e Deuteronômio 11, do 13 até o 25. É o texto da Mezuzá que nós estamos lendo hoje. Mas vamos indo aqui para terminarmos pelo menos esse trechinho. Pois bem, aqui está escrito assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Viu que saiu do físico? Saiu da interpretação literal? Ponde no coração e na alma. No coração não cabe uma caixinha com um pedacinho de pergaminho de papel escrito. Tem que pôr no coração. Essas palavras aqui tem que estar saindo desse texto aqui e entrando no coração. Irmão Brana diz na mensagem da batalha maior batalha jamais pelejada, que a palavra de Deus entra através da nossa mente. A mente é a porta. Entra através da nossa mente e passa ao coração. E ele disse então que essas palavras estejam no seu coração e na vossa alma, que é ainda mais íntimo do que apenas coração. Você viu que largou o literal? Acho que cortou a possibilidade de ser apenas uma coisa literal, feita por tradição, repetida todos os dias e que aí vai perdendo valor. Tudo que é tradição vai perdendo valor, né? Porque a tradição se mantém, mas o sentido daquilo, o valor de significado daquilo se dilui no ar e faz porque acostumou a fazer. Por isso nós temos esse versículo tão especial. Ponde as minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Verso 19, também muito significativo, diz assim: E ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentado em casa, pais ensinando para os filhos assentados nos momentos de diálogo, ensinando aos vossos filhos, andando pelo caminho. Andando pode ser no veículo. Faça isso, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, que a palavra de Deus tenha espaço. Você não vai ir ao extremo de falar apenas disso. Mas a palavra, esse amor com isso, tem que ter espaço nos seus diálogos, nos nossos diálogos, né? Tem que ter espaço nas nossas conversas, tem que ter espaço nos nossos momentos de levantar. Vou falar do nosso dia, do levantar até a hora da gente deitar. É tão belo, não é? Pois bem, indo mais um pouquinho, diz assim: e escreve-as nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Então eles têm razão de escrever nos umbrais, e talvez para a cultura hebraica, judaica, tenha sim que escrever, né? Porque realmente está escrito aqui. Só que não é apenas escrever. Então aqui está escrito, ó, escreve-as nos umbrais das tuas casas e da tua casa e nas tuas portas. Portas fala de entrada, e aí então eles têm várias tradições ligadas aqui à entrada, naquela porta justamente porteira.
a palavra atada ali na porta. Eles não passam, né, sem estar vestido o corpo, sem estar totalmente coberto, não passa lixo naquela porta, o lixo tem que ser tirado. São tradições que estão, né, satélites em volta desse ensinamento. Mas está escrito, realmente está escrito, nos umbrais e na porta. O próximo é o 21. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias no céu sobre a terra. Ei, ouça aqui com atenção. Multipliquem como nos seus dias, isso é para ser abençoado, para que os dias sejam como os dias do céu na terra. Poxa, é bonito, porque como é que é os dias do céu? São dias eternos, são dias que não acabam. Para que se multiplique a bênção de Deus, como os dias dos céus na terra, para que vocês sejam abençoados permanentemente. O sentido é de permanência. Verso 22. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará toda esta nação, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós, sereis conquistadores, né? Possuireis nações maiores. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Ele disse isso no primeiro capítulo do livro de Josué. Ele usa essa expressão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. E isso não é conquista terrena apenas. Isso aqui fala de conquistar o ambiente, dominar o ambiente. Tem coisa saindo fora do controle aí, irmãozinho, irmã. Saindo do controle, está escapando dos seus dedos. Lembre-se de uma promessa, você tem uma promessa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, em volta de você, domínio de atmosfera. Você ter mais influência do que absorver influência. Poderíamos ir muito longe aqui tudo falando, né? No 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto do Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. O mar ocidental é o limite do Egito, é a parte, vamos dizer, olhando no mapa, a parte de baixo. E a parte de cima seria desde o deserto, seria Síria, lá em cima. Israel nunca chegou a receber isso aqui não, viu? Nunca. Eu creio que isso deve ter algum significado futuro. No templo de Salomão, Salomão conquistou desde o Egito, desde cima até lá no Egito, ele conquistou. Mas não chegou a ocupar. Ele dominou os reinos, mas aqueles reinos tinham seus próprios administrações internas, seus governos internos. Então Israel nunca chegou a receber essa promessa aqui. Isso aqui não. 1 Reis 4, 21. Ninguém resistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. O vosso terror é medo de vós, né? Terão medo de vós. Ser respeitado, vou falar de ser respeitado e Satanás respeitar. Que toda essa bênção aqui possa ser sobre você, ser sobre a sua casa, porquanto eu creio que estou falando a pessoas que amam a palavra e a têm colocado não apenas diante dos olhos como leitura, mas têm colocado no coração e na alma. Diante do coração e diante da alma, você colocando isso, recebendo isso, você está dando toda a possibilidade de Deus te abençoar dessa forma aqui. Amém? Encerramos mais uma parte. Por ser o capítulo das bênçãos, terá mais bênçãos, você já foi abençoado. A gente pede, roga a Deus, Senhor, cumpra. Eu estou disposto a obedecer, eu tenho colocado. Deus completa a bênção aí no seu coração. Amém? Pois bem,
Estamos encerrando um ciclo, um período aqui em São Paulo. Vou chamar o irmão Adriano, está aqui do meu lado, acordadinho, para sentar do meu lado aqui, apenas para a gente se despedir de vocês. O irmão Adriano é um amigo da minha juventude, e eu tive a oportunidade de estar aqui visitando a igreja de São Paulo. Vamos lá, visitando a igreja de São Paulo e apreciando esses dias numa amizade tão boa. Obrigado, irmão Adriano. Obrigado por seu carinho comigo, com o meu povo, conosco. E o que você tem para falar para os irmãos? Bom, muito obrigado vocês pela visita, né? Eu falei que eu não ia chorar, mas era só uma brincadeira. Eu chorei. Choramos muito, gente. O encontro inteiro, eu chorei essa semana, porque o que nós temos recebido não é pouca coisa, não é algo trivial, né? Nós tiramos um grande destaque desse encontro, o senhor usou ontem, e nós passeamos nesses dias que vocês estiveram aqui, foi também umas férias para a gente, para mim, para minha esposa, né? Porque foram bem corridos os últimos dias, e aí nós passeamos em lugares bonitos e tudo, e em alguns lugares que a gente foi, como conhecendo a cidade ontem de São Paulo, alguns lugares da cidade, a gente vivenciou aquele destaque que a gente tirou. Nós estamos testemunhando que existe uma quinta dimensão. Porém, ao passarmos por lá, eles testemunharam que existe uma sexta. Uma sexta dimensão. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Esse é o meu destaque da semana, esse é o meu destaque do dia. Aos meus amigos em Lusiana, muito obrigado por ter emprestado esse amigo aqui pra gente durante esses dias. Foi uma enorme honra, uma enorme bênção para nossa casa. O senhor sabe disso, conhece a minha família, conhece meus pais, meus irmãos e tal. Então isso foi uma grande honra. Nós temos vários irmãos em São Paulo que nos acompanham. Eu vou citar um aqui, um casal que é também todos são, mas vou citar um casal para representar todos, que é o irmão Wilson Galo, a irmã Vera. Eles acompanham o culto doméstico com vocês desde muito tempo. Todos os dias. E o irmão Galo está aqui. O nosso abraço ao senhor, à irmã Vera, e esse abraço se estende. Irmão Galo, um abraço. Deus te abençoe mesmo. Não é da agora que o irmão Galo sempre está conosco, participando do culto doméstico. Deus o abençoe. Ele já me proporcionou coisas que eu nunca teria tido oportunidade, e ele me proporcionou, me deu de presente. E um abraço, irmão Galo. Eu tenho lembrança que ele me deu de um hobby que eu tenho, que acho que nem ele não sabe que ele me deu aquilo já há quantos anos. Representa assim. Mas não podia deixar de falar do irmão Nascimento, seu pai, irmão José do Nascimento, é um pioneiríssimo na igreja. E pudemos estar lá com ele, com a irmã Marta, sua mãe, que me adotou. Eu peço bênção para ela. E os filhos do irmão Adriano, o Estevão foi ali embaixo agora para despedir de mim antes de ir para a escola. E o Pedro é peculiar, né, especial, companhia do Arthur, né, que a gente aprende a amar mais demais. Esse camarada me faz chorar, né? E ao pastor Adil, pudemos ter um tempo tão agradável ontem à noite, juntos, comer com ele, depois do culto. Todos os irmãos que nos cercaram, os diáconos com carinho imenso. Eu aqui tenho que falar aqui a gratidão. Gratidão. Isso vai continuar, esse carinho continua, ele não depende, esse amor ele não depende de distância, ele não depende de proximidade, ele ultrapassa, ele não depende das limitações de tempo e espaço. Então, ele ultrapassa tudo, mesmo longe, mesmo em Lusiana, em outros lugares, nós definitivamente estamos juntos. Eu falei duas vezes que eu tive a oportunidade de falar aqui com vocês. Eu pensei em mandar um abraço para um amigo, na primeira vez eu esqueci, na segunda eu esqueci, agora eu não esqueci. Pastor Heleno, meu abraço para o senhor, que Deus continue abençoando o senhor, ao seu ministério, e estaremos juntos. Em abril eu vou lá. É um pequeno grande homem, meu Deus. Pequeno grande homem. Em abril eu estarei lá para te dar um abraço pessoalmente.
Então, a todos, os irmãos ali em Goiânia, a família do irmão Ezequiel Lisboa, Daniel Lisboa, que são amigos do nosso coração, eles devem estar agora achando assim o máximo, porque vão ter conteúdo para... A gente sorri muito, nós sorrimos muito esses dias aqui. Igreja de Lusiânia, foi umas férias para mim, estar no encontro e estar esses dias agora durante a semana. Mas a gente ri muito, sorri muito, mas a gente chora muito também, muito. E essas palavras que lemos aqui no culto doméstico de hoje, sobre falar de Deus andando no caminho, é real no nosso meio, não é? Não é só esse momento de ler a Bíblia aqui não, gente. Então, nossos amigos vão ter muito conteúdo mesmo, né? Vão, Nossa, o cachorrinho veio nos visitar aqui, que susto! E aí, cara? Eu tô com medo dele. Não, ele é conhecido aqui da região. Então, a gente está muito feliz, muitíssimo, muitíssimo obrigado. E as portas estão abertas. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês todos de São Paulo. Não dá para citar o nome de todo mundo. Dentre os diáconos, todos eles, os que representam para nós, Montoninho, com carinho comigo, não dá para citar os nomes. Deus abençoe a todos mesmo, Deus recompense para vocês e ao pastor Adil, toda a igreja representa todos os irmãos. A gente está voltando, mas vamos ter mais oportunidade de encher esse camarada aqui, ser abençoado ainda mais. Então eu creio que eu trouxe algumas bênçãos, mas estou levando muitas outras bênçãos, tá bom? Tenho certeza. Gente, Deus abençoe. Passamos um pouquinho do tempo, vocês partilhando da nossa conversa, do nosso ambiente aqui. Um abraço fraternal, não deixa de fazer a sua oração de dedicação a Deus. Daqui a pouco eu estou em casa, saindo daqui a pouco. Amanhã nosso culto doméstico de novo. Nosso culto doméstico de novo no nosso ambiente diário. Mas vocês estão conosco no momento alegre e agora tem até mais um famoso aqui. Esse cachorro não é meu. Eu não tenho cachorro em casa. Nem cachorro, nem gato, né? Vem cá, vem cá. Então é isso. Deus abençoe a todos, um abraço fraternal e até a próxima. Muita gente vai comentar por causa do cachorrinho, né? E da nossa lágrima também. Abraço, gente, com Deus.